Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? O Magnus Carlsen venceu recentemente a Copa do Mundo da FIDE 2023, partidas pensadas e tudo mais. E ele andou declarando que ele já tá meio cansado, já tá meio achando aí, já jogou xadrez demais a vida inteira, né? A gente tem partidas como essa que a gente vai ver agora. Magnus Carlsen com 12 anos de idade, jogando já partidas, torneios. Ele já jogava antes disso até. Esse foi o período em que ele começou já a brilhar. Ele tá aqui com 2.300 de rating numa ascensão e chegaria aí ao maior rating da história, né? 2.881, foi isso? Nossa, é absurdo, né? Então, realmente, a gente tem aqui um gigante da história do xadrez em ascensão. E a ideia dessa playlist é trazer partidas, seguindo em ordem cronológica, as melhores partidas do Magnus Carlsen, desde aqui de 2003 até 2018, e por que não mais, mas 2018 ano em que ele defende o último Mundial. Ele não defendeu recentemente o Mundial dele, o título de campeão mundial, e por isso foi disputado por Jim Glidden e Jan Nepomniachtchi, os melhores jogadores do torneio de candidatos, né? E então a gente tem essa história toda aí de Magnus Carlsen. Quero saber aí, postem nos comentários o que vocês acham dessa playlist, se a gente faz uma partida por vídeo, se faz 2, 3 partidas por vídeo, mais, né? Quanto que vocês estão dispostos aí a ver das melhores partidas do Magnus Carlsen aí por vídeo, tá bom? Muito bem, galera, antes da gente mostrar aqui a partida, já pensou como a inteligência artificial pode ajudar você no seu trabalho, no seu dia a dia? Recentemente a Microsoft anunciou que o Excel vai agora integrar com Python, uma linguagem de programação, para tornar o Excel uma ferramenta ainda mais poderosa. E tudo isso vai impactar milhares e milhares de colaboradores aí nas empresas do mundo todo, né? A maneira de trabalhar está mudando com a inteligência artificial. E você pode fazer parte disso gratuitamente. Como, Rafael? Através da imersão em dados com inteligência artificial da Alura, que vai acontecer, pessoal, gratuitamente. Serão 5 aulas, tá bom? Com os melhores professores que tem no mercado. A Alura, maior escola online de tecnologia do Brasil. E, pessoal, é sem pegadinha, tá? Não é no final do 5º dia abrir carrinho, é somente hoje, aquelas mentiras todas, né? Não tem nada disso. A Alura é uma escola séria e ela tá entregando esse conteúdo mesmo de qualidade para você de graça, tá? Claro, é uma das maneiras de você conhecer aí a Alura, quem sabe se interessar pelos cursos, mas não é aquela coisa, né? Uma oferta irrecusável no final, aquela coisa do tipo, nada disso. Esse conteúdo vai ser entregue gratuitamente mesmo para você de forma completa. A Alura tá de parabéns. E para você se inscrever para essas 5 aulas, basta você preencher o formulário que está aqui. O link eu vou deixar na descrição do vídeo. As aulas serão do dia 4 ao dia 8 de setembro. As inscrições vão até o dia 3 de setembro, então aproveita e já se inscreve agora. E você vai ter 5 aulas, vai participar de comunidade no Discord para tirar dúvida. E o que você vai aprender? Olha só, otimizar a análise de dados integrando ChatGPT ao Excel e Google Sheets. Engenharia de prompts, otimizar processos com inteligência artificial para acelerar tomadas de decisão. Tarefas repetitivas, automatizar, transformar dados em insights valiosos. Comece a usar o ChatGPT, inteligência artificial generativa para aumentar a produtividade, lives exclusivas e tudo mais. Tudo isso gratuitamente, você não precisa ter um conhecimento prévio de programação, é para todos os níveis aí. Então aproveita porque isso já é uma realidade e você pode entrar nisso gratuitamente aqui com a Alura, tá bom? Fica aí a dica, bora ver a partida do Carlsen, vamos lá. Magnus Carlsen, 12 anos, abre aqui com peão dama. Galera, 12 anos de idade, né? Jogando aqui contra o Dennis Highlander. Imagina você conseguir jogar uma partida contra o Highlander. O meu sonho de criança era jogar contra o Highlander, né? O pessoal não deve estar muito entendendo isso. Era um personagem de um seriado, um dos primeiros seriados, filmes ali que tinham sobre um cara que era imortal, tinha uma espada. Uma coisa, era uma série bem legal, né? Mas aqui, claro, é o Rylander, né? Não é o Highlander, é o Rylander. Dennis Rylander responde aqui com F5. Quem conhece a defesa holandesa? Olha aí. G3 foi jogado pelo Carlsen, temos o cavalo aqui na casa de F6. Magnus Carlsen vai com fianqueta, ele sempre teve essas aberturas, né, diferentes aqui. Ele combatendo aí a holandesa com fianqueto. G6 foi jogado, Magnus Carlsen desenvolve o cavalo para F3, buscando o domínio das casas centrais do tabuleiro. As casas centrais são as casas mais importantes do jogo de xadrez, porque
faz a comparação sempre com acender a vela do bolo. Imagina aquele aniversário daquele seu avô, bisavô lá, que tá fazendo um monte, né, de anos ali de vida. E aí você coloca aquele monte de vela no bolo e começa a acender. Você vai acender de dentro para fora ou de fora para dentro, né? Então, você vai acender de dentro para fora. E aqui no xadrez é a mesma coisa. O centro onde está concentrada a mobilidade, né? Do centro aonde as coisas se expandem. Nos cantos as coisas estão frias. No centro as coisas estão quentes. É aqui que você tem que buscar o seu jogo. Bispo G7 foi jogado, todo mundo coloca o rei em segurança, faz o roque. C4. Magnus Carlsen ganha um pouco mais de espaço. D6, cavalo C3 desenvolve. Galera, o Magnus Carlsen fez o feijão com arroz aqui, ó. Buscou dominar o centro com os peões, muito de acordo aqui com o fianqueto, as casas claras. Os cavalos já estão desenvolvidos, o rei está em segurança. Feijão com arroz. Aqui, D5, atacando o cavalo. O cavalo vem para casa de E5. Magnus Carlsen troca agora peças, troca o cavalo e joga com E4, né? Um lance aí que busca ocupar aqui o centro e impedir o lance E4 aí das negras. E aqui o jogador de negras vai para essa ideia aqui, o Dennis Freelander. Pessoal, são dois jogadores muito fortes. 2.356 de rate, 2.348 de rate. São jogadores profissionais já, né? São jogadores ali que vão ganhar da maioria das pessoas do mundo inteiro, tá? Então, ainda assim, muito longe dos 2.881 que o Magnus Carlsen chegou, pra gente ver o tamanho do jogador, né? E aqui com 12 anos de idade já com essa força toda. E aqui é o seguinte, pessoal, peão toma, peão toma. Por que que o jogador Freelander fez isso, né? Ele tá pensando que ele é um jogador imortal? Ele vai entregar peças assim? Aqui é o seguinte, pessoal, se bispo por F4, que não foi o lance jogado pelo Magnus Carlsen, as pretas têm um ataque descoberto aqui. Esse é o chamado ataque descoberto. Você move uma peça, poderia jogar, por exemplo, o cavalo aqui. Você fala, puxa, mas está entregando uma peça, mas está fazendo um ataque descoberto aqui. E dessa maneira recuperando, portanto, o peão, tá bom? Por isso, aqui o Magnus Carlsen não vai para o lance bispo por F4 e segue com o lance E5. Olha o que o Magnus Carlsen começa a fazer aqui. O Dennis Freelander joga o cavalo aqui em G4. O cavalo momentaneamente está protegido pelo bispo. É claro que o Freelander sabe que o Magnus Carlsen vai jogar E6 aqui. É o lance natural da posição, porque corta a conexão do bispo com o cavalo e ameaça capturar. Por que que ele jogou então o cavalo G4? Ele está de olho na casa de E5, ele está atacando o peão de E5, é isso que ele quer. E se o peão for avançar, ele vai jogar cavalo E5 de qualquer maneira e vai começar um forte ataque aqui para cima do Magnus Carlsen. Quem está melhor aqui, né? Vamos ver. Magnus Carlsen segue com E6. Freelander tem agora o cavalo atacado, segue com o cavalo aqui em E5. E aqui o Magnus Carlsen vai para um lance misterioso aqui, um lance espetacular aqui. Magnus Carlsen mostra toda a sua criatividade. Ele faz um lance que poucos jogadores fariam aqui. Precisa de muita imaginação. Ele vai para o lance C5. O Magnus Carlsen sabe de alguma coisa que ninguém sabe, né? Aqui ele restringe bastante as peças das negras, né? O bispo não está jogando, por consequência a torre não está jogando, a dama foi privada agora da casa de D6. Tá interessante, o Magnus Carlsen permitiu esse lance F3, joga agora com o lance bispo H3, G5 chegou, ameaçando G4 e o bispo não tem casa. Qualquer jogador aqui pensaria em fazer o lance torre E1. Pra quê? Pra dar a casa de F1 pro bispo. Fala, puxa, eu tô sendo meio apertado aqui, o melhor é jogar de maneira defensiva. Magnus Carlsen mais uma vez vai mostrando por que ele seria um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador da história do xadrez. Ele vai para um lance rei H1 aqui. Um lance que a maioria de nós nem consideraria fazer um lance como esse. E o Stockfish adorou. Ele não era o lance da máquina. A máquina, de fato, falava para jogar torre E1. Mas depois que faz o lance rei H1, a máquina fala, esse cara sabe das coisas e gosta. A partida segue com G4 e a gente fala, e agora? O que fazer nessa posição? Não é possível? O que o Magnus Carlsen aprontou aqui? Porque ele sabe que tá vindo o G4, ele não pendurou o bispo. Ele não é uma criança iniciante, ele é uma criança de 2.356 de rating rumo a se tornar mestre internacional, grande mestre. Em ascensão meteórica, é um monstro em potencial. Por que ele deixou isso? Ele não é ingênuo. Ele fez de propósito. Magnus Carlsen segue com dama D4. Agora o quê? Além de ter o bispo atacado, Magnus Carlsen coloca a dama na cara do bispo. Olha, ainda bem que aqui, né,
Olha, precisa ter um professor muito bom esse aluno, porque a maioria dos professores ia mandar voltar a lance aqui, ia falar pro Carlsen, não, peraí, volta a lance, você tá errando tudo. E na verdade ele tá acertando tudo, tá jogando de maneira genial. Aqui é o seguinte, pessoal, não existe nenhum ataque descoberto desse cavalo que seja ameaçador demais. Vamos pôr aqui um cavalo G6, por exemplo, a dama tá atacando aqui em G4, então não existe nenhum ataque descoberto aqui que faça sentido nessa posição, uma vez que a dama tá atacando o peão. Logo, as pretas não tem muito o que pensar nessa posição, apesar de que um lance interessante aqui também seria o lance bispo por E6, aproveitando que o peão está cravado, né? Então, e deixando o bispo meio que preso. Bispo por E6 seria um lance e tanto. Mas aqui o Rylander se anima, joga o lance peão por bispo, por que não? Por que não? O que é de errado com esse lance? Né? Continua ameaçando aqui os ataques descobertos para cima da dama, tem uma peça a mais, o rei aqui totalmente sufocado, peões aqui extremamente avançados. As pretas devem achar que estão ganhando nessa posição, mas não. As brancas estão melhores. Magnus Carlsen sabe do que está fazendo. Sabe o que ele faz agora? É a arte da iniciativa, pessoal. O Magnus Carlsen está sacrificando as peças, sacrificou agora um bispo para ativar as suas peças, para ganhar a iniciativa. Magnus Carlsen segue com o lance bispo H6, meus amigos. Bispo H6, atacando já o bispo, ameaçando torre G1. O defensor do cavalo está ameaçado. Meus amigos, Denis Rylander segue com bispo por H6. Que mais vai fazer? Tem que ir para as trocas aqui. Bispo H8 também é um lance que você não quer fazer. Bispo por H6 seguiu na partida. E agora dama por E5. E se for parar para pensar, o Magnus Carlsen sacrificou só uma peça. O Magnus Carlsen tem uma peça a menos, é verdade. Mas esse rei tá nu, tá privado da casa de H8, torre G1 tá chegando, esse bispo não joga, por conseguinte, essa torre também não joga. Logo, quem tem peça a mais aqui? Quem tem peça a mais? Essa é a questão. Torre F6 foi jogado agora por Denis Rylander. Magnus Carlsen segue com torre G1, cheque, ativando a torre. A torre cobre aqui em G6, dama H5. Ameaçou muita coisa aqui. Uma delas é capturar o bispo. Uma ameaça direta. Uma vez que a torre aqui está cravada. Denis Rylander segue com o bispo rei G7, protegendo o bispo. Excelente lance. Protegeu também a torre, protegeu aqui em G6. E agora, Carlsen? Como prosseguir aqui? Torre por torre cheque. Tá trocando peça, Carlsen. Você tem peça a menos. Vai acabar as peças, você vai sobrar com peça a menos. Calma. H por G6, torre G1. Mas até aqui tranquilo, a dama defende. Ok, pessoal, é verdade. Dama em E8 foi jogado. E se parar pra pensar, parece que as pretas estão anulando agora o ataque aqui do Magnus Carlsen. Parece que o ataque tá indo embora. Tem pouca peça no tabuleiro, o rei já tá protegido aqui por muitos defensores. No entanto, ainda existe um problema pro Denis Rylander. As peças ainda não desenvolveram. Magnus Carlsen ganha um tempo para jogar o lance cavalo E4. Parece que agora as pretas podem se defender, no entanto ainda é difícil encontrar um lance. Lances como B6 ou C6 são naturais na posição para tentar soltar o jogo. C6 foi, portanto, jogado, na expectativa aí de soltar aí as peças. Magnus Carlsen segue com dama em E5 cheque. O rei volta para G8 e aqui uma pancada no tabuleiro, o lance cavalo G5. Não é possível que o Carlsen tenha uma peça a menos e consegue tantos tempos assim para continuar jogando. Parece que as pretas vão finalmente resolver a posição, mas está difícil. Porque agora existe a ameaça do lance cavalo F7 que corta a conexão da dama com o peão. E aí o ataque vai ser fatal. Se esse cavalo chegar em F7, esse peão aqui vai cair e vai vir checkmate. Vai vir perda severa, vai vir ataque... Por exemplo, aqui ó, um bispo G7, vamos falar que jogasse um bispo G7 aqui, dama em E4, bispo F6. Vamos supor que tivesse seguido dessa maneira. Quando o cavalo chega em F7, acabou. Acabou. Não tem mais uma maneira simples de defender, a dama tentaria ajudar, o bispo tentaria, né? Aqui as pretas ficariam em formato de feto aqui, né? Tentando se defender as partes vitais aqui. No entanto, estaria chegando dama H4 com sequência de mate. O bispo aqui nada pode fazer. Bispo cravado. E aqui teria que começar a entregar todas as peças para não levar mate. Por isso o cavalo G5 é um lance de extrema potência. A partida segue com bispo por G5. Carlsen segue com dama por G5. Você fala qual é? Qual é, Magnus Carlsen? Você continua com uma peça a menos. Denis Rylander segue com uma resistência
impecável, rei G7 foi jogado, protegendo tudo. No entanto, Magnus Carlsen tem um forte ataque. Ele vem para uma subida de torre G4. E aqui, como é que faz para defender o ataque que tá chegando aqui do Magnus Carlsen? Por exemplo, vamos dizer que ele queira abrir aqui capturar o peão para enfraquecer esse peão. O que tá acontecendo aqui? Tá vindo dama... Essa subida de torre ela é espetacular, porque tá vindo dama cheque, seguida de torre H4, e não tem defesa contra a sequência de mate. Por isso, nessa posição, o Dennis Rylander vai pro desespero, ele devolve material aqui, bispo por E6, na tentativa de defender aqui a posição. Por exemplo, se peão toma, o Dennis Rylander teria um contra-jogo aqui ameaçando trocar peça e tudo mais, né? A torre teria que voltar e aqui ele tá de volta no jogo, defendeu a posição, segurou a casa de E5, né? Aqui dama em E5 já não funcionaria porque não dá tempo aqui de ir pro mate, porque quem tá dando mate seriam as negras, né? Então, por isso que nessa posição não dá para o Magnus Carlsen pensar em recuperar a peça. Magnus Carlsen tem mate em 6 lances nessa posição. Mate em 6. Ele não pode anunciar, né? A gente fala assim, posso falar mate em 6 na partida que eu tô vendo? Tem que anunciar. Na verdade, não. É bem indelicado fazer isso. Você joga o seu jogo lá. Se você contou que tem mate em 6, não precisa anunciar mate em 6, né? Você não quer fazer um show ali na sua partida. Você só quer vencer o seu adversário com respeito. Por isso, mas poderia, né? Se fosse entre amigos, do tipo truco, né? Mate em 6, já dá o grito lá, né? Agora é o seguinte, pessoal. Dama em E5, cheque. Mate em 6 aqui pelo Magnus Carlsen. Rei G8. Torre H4. Magnus Carlsen nem sequer, né? Vai pro lance dama por E6, que olha, tem recurso aqui pras negras, tá? As negras conseguem segurar um pouco aqui a bronca, jogando dama F7, rei F8 e seguram aqui a bronca, tá? E vai para um final aqui com possibilidades aqui, chances para os dois lados. Por isso o Magnus Carlsen não para aqui, ele não pode perder a iniciativa. Se ele jogar um lance aqui pensando em material, a iniciativa dele vira pó. Torre H4 ameaçando sequência de mate. E aqui a melhor resistência, né, das negras seria jogar aqui o lance G5 para dar aquele mate em 6 lá, né? Teria uma sequência assim onde o rei ganharia a casa de G6 e sobreviveria por mais alguns lances. Mas nessa posição, depois de torre H4, o Dennis Rylander joga com bispo por D5 e agora, na verdade, o mate é só agora em mais 3 lances aqui, totalizando 5 e não 6. Agora é mais rápido. Torre H8 com cheque, rei vem para F7, torre H7 cheque, só sobrou a casa aqui, as casas de F8 e G8. Tanto faz, porque dama G7 é o lance jogado pelo Magnus Carlsen. Cheque mate. Meus amigos, que partida é essa? Quando você vê uma criança de 12 anos jogando contra um jogador aqui de 2.300, contra um profissional de xadrez e ganhando de maneira poética, né? Com sacrifícios de longo prazo inimagináveis, que a própria engine gosta depois que você faz, ela não viu, mas depois que você faz, ela gosta. Uma pérola dessa, uma poesia. Pode ter certeza que esse menino, né, iria ser... Ele já tinha um diferencial muito grande, iria se destacar, né, no cenário mundial. E esse é Magnus Carlsen, né? Bom, galera, é isso. Se vocês gostaram aí do vídeo, postem nos comentários. Se vocês querem ver essa playlist aí da evolução aí do Magnus Carlsen, né, de 2003 até 2018, postem aí nos comentários o que vocês acham dessa ideia. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!